Questão 7. Determine a quantidade de números n igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, de 6 algarismos distintos que podemos formar utilizando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de modo que as seguintes condições sejam satisfeitas simultaneamente. A1 mais A6 tem que ser igual a A2 mais A5, que é igual a A3 mais A4. E n é divisível por 9. Tá ok. Olhando para a primeira condição, pessoal, a gente tem que o primeiro algarismo com o último, o segundo com o quinto, o terceiro com o 4, essas somas elas têm que ser equivalentes. Tá? A gente vai estar dizendo que tudo isso daqui é igual a k, tá? Para a resolução desse problema. Então, a gente vai ter o seguinte. K é igual a 1 mais a 6, que é igual a 2 mais a 5, que é igual a 3 mais a 4. Se a gente agora juntar os 3, somando os 3, certo? A gente vai ter 3k, certo? Então, 3k vai ser igual a 1 mais a 2 mais até o A6, até o sexto algarismo, né, do meu número. Tá ok? Como a questão nos informa, tá, que n é divisível por 9, a gente já pode concluir também, pelos critérios de divisibilidade, tá, que o nosso 3k também vai ser um múltiplo de 9. Tá, ok? Então, o que a gente tem? Quando a gente diz que ele é um múltiplo, né? O 3k é um múltiplo de 9 porque existe um número x, tal que x vezes 9 vai ser igual a 3k. Tá, ok? Então, a gente pode estar concluindo isso daqui. X é o meu número, tá? Que seria a nossa resposta para esse caso. Aqui, disso daqui eu posso estar fazendo o quê? 3k é igual a x vezes 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, eu posso estar escrevendo dessa forma, dividindo ambos os membros por 3, eu posso estar cancelando um 3, né? Então, eu vou ter que k é igual a 3x. Concluindo o quê? Que existe um número x, tal que multiplicado por 3 vai resultar em k. Então, o meu k é um múltiplo de 3. Tá ok? Como são algarismos distintos, tá, que vão de 1 até 9, o que a gente sabe? Que, como a gente vai ter 6 algarismos somente, né, no número, tá? Se a gente for somar, a gente vai obter o menor e o maior valor que ele pode ter, tá? Que vai ser de 1 mais 2 até mais 6, tá? Ele vai ter que ser menor ou igual, tá? A nossa soma dos nossos termos, né, vai ter que ser maior ou igual a isso, tá? Essa soma aqui, A2 mais até o A6. Que não vai poder passar dessa soma aqui, ó. 4 mais 5 mais até o 9. Porque o 9 é o nosso maior algarismo, né? Porque vai de 1 até 9, tá? Logo, essa soma, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, é igual a 21. Tá? Mantenho a soma dos algarismos. E 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 é igual a 39. Isso daqui, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 é igual a 3k, que a gente já tem. Então, a gente pode estar substituindo, tá? A gente também sabe que 21 é igual a 3 vezes 7. Isso daqui, como eu já falei, é 3k. E 39 também é igual a 3 vezes 13. Dessa forma, a gente também pode estar simplificando 3, né? Então, a gente vai obter essa conclusão aqui, ó. A gente sabe que o k vai ter que ser maior ou igual a 7 e também menor ou igual a 13, tá? Porém, o que a gente já concluiu? Que o k, ele é um múltiplo de 3. E os números que são múltiplos de 3, que estão entre 7 e 13, são os números 9 e 12. Então, agora a gente vai estar fazendo os casos para quando k é igual a 9 e para quando k é igual a 12. E vamos encontrar quantas respostas tem esse problema. Tá ok? Então, para o primeiro caso, tá? Primeiro caso. Para quando k é igual a 9.
Primeiro que a gente sabe que o nosso k, só retornando, tá? Ele é igual à soma desses algarismos, né? Do primeiro com o sexto, do segundo com o quinto e do terceiro com o quarto. Para esse caso que a gente está analisando, essa soma vai ter que ser igual a 9. Tá? Então a gente faz quais são os conjuntos dos números que estão entre 1 e 9, que somados vão ser igual a 9. Tá? Consequentemente, o 9 não vai entrar, porque para ter um outro número que somado a 9, teria que ser o 0, para ser igual a 9. Porém, o 0 não é um desses algarismos que a gente está analisando. Tá? Então, a gente vai ter os seguintes conjuntos. Tá? 1 e 8, 1 mais 8 igual a 9, 2 e 7, 2 mais 7 igual a 9, 3 e 6, 3 mais 6 igual a 9, e 4 e 5. 4 mais 5 igual a 9. Como o nosso número n só vai ter 6 algarismos, a gente vai só poder pegar 3 desses conjuntos em cada caso que a gente for analisar. Por exemplo, a gente pode estar analisando com esse conjunto, esse e esse, esse e esses 3 últimos. Eu repeti um, mas tudo bem, tá? Então são 4 casos, tá ok? São 4 maneiras que a gente pode estar escolhendo num primeiro momento. Agora, o que a gente vai estar analisando? A gente pega um desses conjuntos e diz que o algarismo, um desses 2 algarismos aqui, por exemplo, tá? O nosso número n vai começar com eles. Como a gente está, em cada caso, analisando 3 conjuntos, a gente pode ter um número... Vamos olhar primeiro para esse caso aqui, tá? Desses 3 conjuntos. A gente pode ter o nosso número n começando com 1, com 8, com 2, com 7, com 3 e com 6, tá? Mas vamos pegar para o primeiro caso, 1 e de 8, tá ok? A gente pode ter quais números? Sabendo que n é igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Se a gente começa com o 1, tá? Então a gente vai ter o A1 sendo 1. Logo, o meu A6 vai ter que ser o 8, tá? Porque a soma deles vai ter que ser igual a 9, 1 mais 8. Agora, o meu A2 pode ser o 2. Depois, o meu A5 vai ter que ser o 7. O meu A3 vai ser o 6. Desculpa, vai ser o 3. O meu A4 vai ter que ser o 6. Agora, o que a gente pode estar fazendo? Só mudando a ordem do A2 com A5, do A3 e do A4. Ver quantas formas a gente consegue fazer, começando com 1 e tendo o primeiro algarismo sendo 1 e o sexto sendo 8. Depois a gente faz o caso quando começa com 8 e termina com 1. Tá? Porque ambos os casos valem. Como a gente já viu, né? Nas propriedades que a gente já analisou, a gente já chegou a essa conclusão. Tá? Eu vou estar escrevendo então aqui embaixo os casos que a gente vai ser. Tá? Não são muitos, por isso que eu vou escrever. São 8 maneiras, a gente vai concluir no final. Tá? 1, 2, 6 e 3. Agora eu só troquei esses dois, tá? Estão no mesmo conjunto. E 8. Eu vou ter 1, 7, 3, 6, 2 e 8. Agora eu só troquei desse conjunto, né? O 7 e o 2. E eu também vou ter 1, 7, 6, 3, 2 e 8. Agora eu troquei esses dois, os algarismos desses dois conjuntos em relação ao primeiro que a gente analisou. Tá ok? Começando pelo 8, a gente vai ter como último 1. A gente vai ter essa mesma sequência aqui, ó, se a gente for olhar para o número, tá? Então a gente vai ter mais desses 4 casos, tá? Então a gente vai ter, só colocar agora o 2, o 3, o 6 e o 7. Tá vendo que ele se repetiu? Então a gente vai ter mais os 3, só mudando esses dois, tá? E por último, vou fazer aqui 3 pontinhos para não ficar repetitivo, tá? A gente vai ter 8, 7, 6, 3, 2 e 8. Então aqui a gente vai ter um total de 8 maneiras. Lembrando que a gente está analisando esses 3 conjuntos, mas aqui a gente tem ao total para analisar 4 conjuntos. Tá? Tendo 8 maneiras, a gente já vai ter 4 vezes 8 maneiras de estar fazendo tudo isso daqui. Porém,
Para esse caso, a gente analisou quando começou com 1 e com 8, tá ok? Mas a gente também pode ter que começa com 2 e com 7, com 3 e com 6. Então tem mais 6 maneiras. Ao total são 6 maneiras de estar começando com os dígitos, tá ok? Então a gente tem mais 6 maneiras. Ao total, quantos números a gente pode estar formando? 4 vezes 8 vezes 6, que são 6 dígitos que começam, tá? Vai resultar igual a 192. Então são 192 números. Não esquecendo que a gente está no caso k igual a 9. Agora a gente vai fazer a mesma análise para k igual a 12, tá? Então, é o nosso segundo caso. K igual a 12. Quais são os conjuntos que a gente pode ter cuja soma dos dois algarismos, que são entre 1 e 9, resultam em 12? Então, vão ser 3 e 9, 4 e 8, 3 mais 9, 12, 4 mais 8, 12, e 5 mais 7, 12. Então, são esses três conjuntos. Como o nosso número o nosso número n só possui 6 algarismos, a gente só vai ter realmente que utilizar no primeiro momento esses três conjuntos. Não tem mais um conjunto, como no caso anterior, onde resultaria o total 4 maneiras de estar resolvendo. Como só temos 3, a gente já vai começar só por uma maneira. Logo, dessa forma aqui, a gente também cai no caso anterior, tá? Onde a gente já tinha analisado quando só se trata de um conjunto. Antes a gente só analisou esses três, né? Disso a gente concluiu o quê? Que tinha 8 maneiras quando a gente iniciava com os dois termos do primeiro, né? A gente pode estar olhando agora para esse. Se a gente analisar por 3 e por 9, fazendo as combinações com 4, 8, 5 e 7, a gente vai chegar em 8 maneiras. Como a gente também pode ter que comece com 4, com 8, com 5 e com 7, então a gente vai ter que começa com essas 6, né? Com esses 6 algarismos. Então a gente vai ter mais 6 maneiras. Ao total, vão ser 8 vezes 6 maneiras, que vai resultar 8 vezes 6 em 48 números n, né? Que estabelecem todos os nossos critérios. Logo, o total vai ser a soma de 48 números com os nossos 192 já vistos no caso anterior, tá? 192 mais 48 igual a 240. Tá ok, pessoal? Então a nossa resposta é que a gente pode formar 240 números.